Great, great, great. Aquele que confunde as lives. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Uma oportunidade aí para ter mais uma live com vocês. Eu vou deixar os comentários aí no iniciozinho. É um prazer ter todos aí nesse domingão antes de sair aquela janta. E eu vou falar para vocês o seguinte, o assunto hoje é muito bacana. O assunto hoje é muito bacana mesmo, tá? Eu acho que é um assunto que ele colabora com todas as técnicas de cirurgia de tecido mole que a gente possa empregar com o nosso paciente, desde roll flap, retalho avançado coronalmente, tunelização, enxertos para reconstrução de rebordo ligado a implante. O entendimento do que a gente vai conversar hoje aqui, ele acaba de certa forma influenciando aí bastante todas essas performances clínicas que a gente tem na nossa gama de procedimentos para oferecer para os nossos pacientes, tá? E eu digo em termos de qualidade de resultado, tá? Eu acho que vocês vão entender isso plenamente durante essa uma hora que a gente tem para trabalhar esse assunto. Já estava na hora de a gente conversar esse assunto, porque durante algumas as outras lives, inclusive a live de ontem, que era tratamento da parte gengival escurecida, algumas pessoas me perguntaram e até em alguns vídeos já sobre como fazer o preparo do leito receptor para receber o tecido conjuntivo. Mas não é só uma questão de entendimento técnico que a gente tem para fazer, né? Como fazer a divisão, onde cortar, com o bisturi e tudo mais. É uma questão de entendimento do comportamento histológico desse tecido que vai ser colocado ali, né? Entender como o conjuntivo ele é nutrido, como que o conjuntivo afeta e pode modificar a área receptora, né? Os nossos resultados clínicos que a gente vem a ter, como que eles podem ser de repente melhorados em termos de performance, de melhorar e modificar o fenótipo que a gente está trabalhando naquela região, sem que a gente tenha às vezes resultados indesejados. Então tem muita coisa aí que roda em cima desse assunto que é bacana. Mais uma vez agradeço aí a todos os meus colegas, amigos que estão entrando aí na página para assistir a live. E sem muitas delongas, vocês já sabem, a gente vai realmente entrar no assunto aí para não tomar muito o tempo de vocês com enrolação, tá ok? Então vamos lá, tá? Eu vou mais uma vez tirar os comentários, é uma pena porque é legal ficar acompanhando aí o que a galera acaba conversando, falando e tudo mais, mas ele como fica em cima da nossa imagem, então aí perde mais uma vez qualidade, tá ok? Bom, o seguinte, quando eu comecei a fazer cirurgia, e eu não falo nem cirurgia periodontal, eu falo cirurgia lá na escola de odontologia, né? As primeiras extrações que a gente fazia, para mim era branco e rosa, né? Branco é dente, rosa é gengiva, gengiva é tudo igual, vamos cortar a gengiva aqui. Então, e por um bom tempo eu tratei o tecido gengival exatamente da mesma forma, né? E depois você vai entendendo, opa, eu tenho aqui uma questão de ter uma gengiva queratinizada, o resto é mucosa, então pelo menos eu tenho já duas situações distintas para trabalhar, né? Mas continuava cortando tudo igual. Inclusive nas cirurgias gengivais, o tratamento desses tecidos ele acabava acontecendo dessa forma similar. O que eu quero comentar com vocês é o seguinte, quando a gente planeja uma cirurgia que envolve enxertia gengival, enxertia de tecido conjuntivo, qual que é a ideia que a gente tem? A ideia é você modificar para melhor, né, o tecido ou a região receptora. Ou seja, você quer modificar aquela região, você quer alterar o que a gente fala com fenótipo, né? Você quer alterar às vezes espessura, você quer alterar a posição, você quer alterar a qualidade daquele tecido, né? Não só em termos de ganhar volumes maiores de tecido, mas também às vezes ganhar faixas maiores de queratinização da região que você acabou de inserir o teu tecido conjuntivo, tá? Então, essa questão justamente roda em cima desse debate aí. O que eu posso fazer para que o meu enxerto conjuntivo ele tenha uma performance melhor em termos de
manter ou melhorar a espessura enxertada naquela região e também melhorar a performance em termos de eu ter melhor queratinização formada nesse tecido. Menos necrose, menos exposição do conjuntivo. Quais são os fatores que vão influenciar esse tipo de situação? Então essa é uma das conversas aí que a gente vai conversar. Até que a gente passa a entender que o tecido gengival ele tem uma série distintas de áreas, né? Então você tem lá na região queratinizada, ou seja, coronário, a tua junção mucogengival, camada de queratinização, camada epitelial, as projeções do epitélio para dentro de um conjuntivo que não é muito espesso, principalmente nas regiões cervicais das coroas clínicas nossas, até chegar no periósteo. Quando você chega na junção mucogengival, você tem a mucosa, também uma camada epitelial assentado sobre uma lâmina basal, porém sem aquela característica de formação de queratinização que a gente tem da área queratinizada. E esse tecido mucoso ele está assentado e está protegendo o tecido muscular que está abaixo, né? E esse tecido muscular sim vai fazer inserção na região do periósteo. Então a gente está trabalhando com regiões não só distintas no sentido ápico coronário, mas conforme eu vou em profundidade nesse tecido, eu tenho comportamento ou histologias completamente diferentes, mucosa, músculo, periósteo. Então eu tenho que aprender como tratar os tecidos. Aí vocês já estão de olho nessa fotografia aqui, essa é uma fotografia talvez assim, aplicações clínicas, uma técnica um pouquinho alternativa, não é uma coisa que a gente faz toda hora, fazer um acesso vista para esse tipo de situação, mas é uma fotografia que ela acabou cabendo para a minha utilização de forma muito didática na visualização exatamente disso que eu quero conversar com vocês. Tá? Vocês enxergam que tem um conjuntivo assentado naquela região e esse conjuntivo está interposto abaixo do tecido mucoso. E você vê que o tecido mucoso não tem nenhuma inserção de fibras musculares nesse tecido mucoso. Nada. Todo ele livre dessa questão. E esse tecido conjuntivo ele também não está assentado sobre tecido muscular, que deveria estar inserido no tecido ou no periósteo do leito receptor. Esse tecido muscular ele foi removido da mucosa e esse tecido muscular foi removido do leito receptor dessa regiãozinha que é o nosso periósteo ali assim, tá? E aí o meu retalho, na verdade, ele gera uma série de benefícios para a gente entender essa questão, beleza? Vamos então para o nosso próximo slide. Ô Ricardo, colocou o slide errado aí. Esse é o slide de conchinha, que você tira férias, faz a coleção de conchinha. Não, esse slide não está errado, tá? Porque quando a gente fala da questão de fenótipo, fenótipo é a manifestação da informação do nosso DNA frente a um ambiente, certo? Por mais que às vezes eu tenha informações parecidas do nosso DNA entre as pessoas, eu tenho manifestações distintas frente ao ambiente que aquele DNA ele acaba se expressando. Essa foto é fantástica quando você vê a quantidade de expressões distintas de uma conchinha com um DNA muito parecido em termos de expressão. E o que a gente quer fazer, a gente quer modificar a expressão de um DNA de um tecido. A gente quer colocar um tecido conjuntivo numa região de mucosa e ver ou esperar como resultado que aquela região de mucosa acabe produzindo queratinização conforme a cicatrização ela vai acontecendo, tá? E aí a gente lembra ou vai trazer uma discussão muito rapidinha aqui do trabalho principal, talvez que a gente discuta essa questão, que é um trabalho do Carey, de 74 ou 75, em que ele tirou tecido conjuntivo da região do palato, ele também pegou conjuntivo da região de mucosa, e esses dois conjuntivos ele enxertou abaixo da mucosa na região vestibular. Ele deixou um período de cicatrização, se eu não me engano, o início era 3 semanas até 12 semanas, e depois disso o que ele fez? Ele raspou ou tirou a mucosa que recobria aquele tecido conjuntivo. E ele esperou criar uma epitelização sobre aquela região conjuntiva. O que aconteceu? Nas ilhas que nós tínhamos o conjuntivo do palato,
você ou nós tivemos a formação de um epitélio, um novo epitélio com as características da região doadora, um epitélio com produção de queratina, inclusive. No outro conjuntivo que era de uma região mucosa, após a desepitelização, as células que recobriram aquela região adquiriram a característica de mucosa, ou seja, continuaram na mesma, sem modificação ou sem queratinização. E o trabalho dele vem a trazer essa informação da capacidade do conjuntivo de modificar a expressão celular que vai recobrir aquela região. Mas espera aí, para ter esse resultado, ele teve que tirar totalmente o tecido epitelial que existia ali e esperar que as novas células crescessem do tecido em volta. Esse talvez não seja um objetivo prático de cirurgia que a gente queira oferecer para o nosso paciente. Por quê? Você quer colocar o teu conjuntivo naquela região, você quer melhorar a espessura, você quer melhorar a queratinização, você quer também um resultado estético para esse paciente, porque não é só questão de ganhos de volume. Você quer que aquele volume tenha justamente um resultado que o paciente olhe e aceite como estético, ou seja, a característica da superfície tem que ficar muito parecido com toda a área em volta, toda a região de leito receptor ela tem que ser muito parecida. Então você não quer que o tecido que vá recobrir o retalho necrose ou que você remova esse tecido e depois a característica do resultado da sua cirurgia fique somente como parecendo que veio do palato, sendo que os tecidos em volta têm a própria característica da região vestibular. Ou seja, você pode até conseguir um resultado de volume, mas aí a estética já começa a trazer problemas. O que você quer como resultado? Você quer colocar o teu conjuntivo, recobrir com um retalho e fazer com que aquele retalho comece a modificar as características dessa região e ele fique com um resultado estético parecido com o próprio leito receptor. E a gente vai justamente pegar e conversar sobre o que a gente pode fazer para essa questão de resultado, tá? Mas como vocês já estão ficando um pouquinho já aí meio, muita teoria, vamos botar um sanguinho aqui para avivar um pouquinho esse olho, tá? Olha só, isso é uma técnicazinha de roll flap, a gente tirou o conjuntivo de cima da crista, fez a desepitelização desse tecido que agora é um tecido excedente, tá? Isso aqui é um exemplo rapidinho e fez o quê? Dobrou esse conjuntivo abaixo do retalho vestibular. Ou seja, eu tenho exatamente um conjuntivo abaixo do retalho, muito parecido com várias situações cirúrgicas que a gente tem envelopado um conjuntivo abaixo do retalho. E olha só que interessante. Fechei o retalho. O que vocês enxergam aqui? Quanto de queratina você consegue medir nessa posição em volta desse nosso abúltimo aí? Talvez no chute aí próximo de 2 milímetrozinhos, não mais que isso aí, tá? Então pouca queratina. Mas o que eu tenho abaixo desse tecido? Eu tenho o tecido conjuntivo em contato com esse tecido mucoso. Beleza, vamos esperar a cicatrização, tá? 7 dias, visão oclusal de 7 dias, 21 dias. O que você começa a perceber com 21 dias, e 21 dias é um período precoce, acontecendo nessa região aqui? A gente enxerga um aumento da faixa de queratinização do tecido antes que tinha característica mucosa. Eu não tenho necrose, eu não tive necrose, eu não tive a perda desse retalho, eu tive a modificação da característica e da expressão celular desse tecido aí que veio a preencher esse espaço. Um resultado clínico extremamente pertinente para oferecer aí não só a questão estética, eu estou querendo falar realmente a modificação do fenótipo dessas células mucosas que recobriam essa região. Beleza? Legal. O que acontece nessa relação entre enxerto e o que você recobre em cima? Legal. A gente tem várias pesquisas do final dos anos 70, dos anos 80, para tentar justamente corroborar essa situação que o Karen foi um dos que fizeram os trabalhos clássicos, mas qual que é o problema do trabalho dele? Ele colocou o conjuntivo, cobriu ele cicatrizou e depois ele tirou as células de cima e as novas células cresceram sobre essa base toda
nova de conjuntivo que veio do palato. Não é a nossa situação clínica. Nossa situação clínica é um conjuntivo e um retalho por cima. Ou seja, as pesquisas que vieram tentaram trazer o quanto que esse conjuntivo influenciaria essas células do retalho a modificarem o comportamento e não novas células que cresceriam sobre esse conjuntivo. E é justamente isso aí que a gente vai trabalhar nesses detalhezinhos. Por que isso aí? Você pode recobrir o teu conjuntivo de N diferentes maneiras. A própria mucosa que você recobre um conjuntivo vem com o próprio conjuntivo. E o resultado é uma mistura entre a expressão do conjuntivo de base, o conjuntivo do seu próprio retalho e inclusive o comportamento residual das células epiteliais da própria mucosa. Você acaba não tendo uma expressão 100% do tecido conjuntivo de base, modificando completamente a superfície, tá? Vamos trazer um exemplo um pouco grosseiro, mas que dá para entender muito legal esse tipo de situação, antes da gente entrar na técnica clínica que a gente vai trabalhar aí na sequência. E para isso a gente vai para a mesinha de desenho, tá? Legal, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um conjuntivo e eu coloquei um conjuntivo ao lado do outro, tá? O que a gente começou a falar? Que o resultado final é uma combinação da expressão desse conjuntivo com o próprio conjuntivo do retalho, né? Para que a gente tenha resultado aqui, a modificação de fenótipo. E aí começa a primeira discussão que a gente não vai trazer hoje, mas vai ficar para outro dia, que é o seguinte: que tipo de conjuntivo que você está colocando aqui? Isso também influencia. Se você pegar conjuntivo mais superficial do teu palato, a lâmina própria dessa região, rica em colágeno, com um tipo de expressão, é totalmente diferente do que você pegar um conjuntivo profundo do palato, mais rico em gordura, mais rico em glândulas dessa região e colocar ele abaixo do mesmo retalho. Mas a gente não vai comentar sobre as diferenças de conjuntivo, a gente vai deixar isso aí para uma próxima conversa, senão não dá tempo da gente falar, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos usar o mesmo conjuntivo, supor que nós tiramos o mesmo conjuntivo, colocamos na posição e o que a gente vai variar é o retalho. Então, em uma situação, eu coloquei aqui, preparei um retalho que veio com a mucosa limpinha em cima do meu conjuntivo. Legal. Qual que é a influência desse conjuntivo nesse retalho? Se eu comparar com uma segunda situação clínica, que é puxar o retalho aqui, que veio sobre esse tecido conjuntivo, com um periósteo, fibras musculares dentro dele, e aí sim a mucosa. Legal? Entenderam aonde que eu quero chegar? A forma com que a gente conduz o preparo do leito receptor, ele vai influenciar toda essa questão aqui, tá? Não só em termos de expressão de queratinização, mas manutenção do volume do próprio enxerto que você está trazendo, tá? A qualidade, a quantidade de enxerto que você trouxe, ela ficar preservada nessa região também depende de situações clínicas como essa aí, tá? Legal? Então agora vamos parar aqui, vamos para o caso clínico e aí a gente volta para o desenho de novo, porque a gente vai fazendo esse intercalo aí entre uma informação e outra. Mais uma vez eu estou usando aqui a sequência de fotografia do roll flap, tá? A fotografia oclusal, o que a gente fez? Retalho total, no topo de crista, desepitelizou o tecido conjuntivo que a gente vai rolar abaixo do retalho. E agora você já começou a pensar, putz, o Ricardo vai rolar abaixo da mucosa vestibular, mas será que ele vai rolar embaixo do periósteo, músculo e aí a mucosa? Ou ele já vai começar a dividir do jeito que ele estava falando para deixar esse conjuntivo acima da mucosa? E é essa a questão, então, que a gente vai falar como fazer esse procedimento, tá? O ponto que a gente trabalha a divisão dos tecidos, ele vai ser a linha mucogingival. Por que isso aí? Porque acima, o coronário da linha mucogingival, você não tem presença de fibras musculares,
tá? Você tem lá queratina, epitélio, conjuntivo, periósteo, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a decisão de fazer um retalho dividido ou não, mas o que você vai dividir na região de queratina é simplesmente o periósteo do conjuntivo e da região de epitélio e queratina. Essa é a divisão que você vai fazer e a gente já vai comentar. Agora, na região mucogengival, é que entra alguns detalhezinhos importantes para a gente fazer. Divisão de mucosa, de fibras musculares e também divisão de fibras musculares de periósteo quando necessário, tá? Então você fez aqui um retalho, nesse caso um retalho total, chegou perto da linha mucogengival, ou seja, abaixo dessa área aqui eu vou começar a encontrar inserção de musculatura no periósteo que está sobre o tecido ósseo. O que eu quero fazer primeiro? Eu quero tirar a mucosa dessas fibras musculares, tá? É o primeiro estágio que normalmente a gente aborda. É mais fácil você fazer nessa ordem que eu vou comentar com vocês do que fazer na ordem contrária, tá? Essa região, você tem um estreitamento da espessura total do tecido, então normalmente as falhas de incisão, as perfurações do retalho acontecem nessa fasezinha e muita gente tem receio de fazer isso aí. Qual que é a dicasinha técnica ou clínica que a gente pode trabalhar? A primeira incisão que você vai fazer, ela vai começar a cortar o periósteo da borda do retalho, do periósteo que ainda está aderido ao tecido ósseo, ao periósteo que tem a musculatura nele, tá ok? Esse primeiro corte, não faça um corte profundo entrando com a lâmina 3, 4 milímetros. O teu risco de perfuração aí é enorme. Você vai fazer um cortezinho no periósteo, rente ao tecido ósseo, de 1 milímetrozinho de profundidade. Mesmo usando uma lâmina que é super traiçoeira, que é a 12, você pode fazer esse corte. Normalmente a 15 é um pouquinho mais tranquilo da gente trabalhar, mas essa profundidade da lâmina não vai passar 1 milímetro, 1,5 milímetros, e você vai riscar bem na superfície o periósteo. Você vai separar um periósteo do outro com essa profundidade de corte, tá ok? Normalmente, se você tiver visão direta desse tecido, você tenta olhar isso aí por oclusal para ver exatamente o periósteo e correr a lâmina com 1 milímetro, 1 milímetro e pouco de profundidade. Faz essa incisão, né? No caso aí disto mesial, e aí você vai voltar mais uma vez e refazer essa incisão na mesma posição, aumentando a profundidade em mais 1 milímetro, 2 milímetros. O que está acontecendo? Você começa a separar a borda do periósteo de cima do periósteo que está aderido ainda ao tecido ósseo. Você, quando faz essa separação, na linha mucogengival, a mucosa ela consegue se afastar também um pouquinho daquela inserção dos músculos e do periósteo que está abaixo. E a mucosa que estava fininha aqui, abrindo 1 milímetrozinho para o lado, acabou de abrir para você 1 milímetro a mais de área, ou seja, de segurança para você continuar cortando. 1 milímetro numa região que às vezes tem 2, vira 3, você aumentou em 30% a tua área de passar a tua lâmina. E você volta mais uma vez com a tua lâmina e faz mais uma vez o risco dessa posição. Em cima, na mesma posição, aprofundando um pouco mais. O que vai acontecer? Retalho afasta um pouco mais, mucosa afasta um pouco mais. Aí você para a cirurgia ou para esse estágio e você muda a posição que você vai enxergar essa tua divisão de tecido. Agora, antes você estava olhando de oclusal exatamente o que você estava fazendo, agora você vai para o lado do paciente e você vai enxergar esse tecido de frente, tá? Exatamente com essa visão que você está vendo aí. O que a gente vai fazer? Pô, eu cheguei na linha mucogengival e se eu continuar cortando, eu vou cortar o músculo, ou mucosa, ou periósteo. Eu tenho que decidir aonde que eu vou trabalhar essa incisão. E essa incisão a gente vai fazer agora logo abaixo da superfície da mucosa, acima da musculatura, ou seja, bem pertinho da superfície, tá? Se é bem perto da superfície e a mucosa é fininha, você consegue enxergar a tua lâmina trabalhando embaixo da mucosa.
e com muita segurança você consegue dividir todo o grupo muscular da mucosa, controlando, olhando de fora. Se você tentar olhar de cima, você não vai ver onde a tua ponta da lâmina está trabalhando. Você não consegue perceber. Ou ela vai cortar no meio da musculatura, ou às vezes está muito na superfície, podendo perfurar o retalho. É mais fácil olhar da superfície, olhar a laminazinha por translucidez, você vê onde que a laminazinha ela está trabalhando. E essa região é mais difícil de você perfurar o retalho, porque a mucosa tem elasticidade, é diferente da região queratinizada. A região queratinizada do tecido não tem elasticidade. Aqui, tua lâmina, se você pressiona um pouquinho mais na superfície, o conjunto vai para fora. Ele não fica resistente, a lâmina não fura ele. Obviamente, né, com o devido cuidado e delicadeza. Você não precisa forçar ou ser displicente nessa questão. Mas o que eu quero dizer é que a linha mais perigosa é a mucogengival. Abaixo, esse trabalho ele é mais simples da gente fazer. E aí eu vou dividir e o meu retalho acabou de ficar livre da inserção da musculatura. O relaxamento do tecido ele é enorme, você consegue trazer bem o retalho para coronário. Você vai ter um retalho que vai ter uma mínima influência do pull muscular, da puxada muscular do grupo de musculatura que está ali. Ou seja, o retalho, quando você recobre um conjuntivo, faz o roll, ele é mais estável mecanicamente. Retalho e conjuntivo estável, cara, o resultado cirúrgico acaba sendo superior. A gente já vai comentar isso aí, tá ok? Legal, então dividi, tirei esse tecido, ó lá, ó, bacana. Estou enxergando o periósteo grudado ali naquela região. E o que eu vou fazer? Agora eu posso fazer uma terceira abordagem de incisão aqui. A primeira foi retalho total no topo de crista. A segunda foi tirar a mucosa da musculatura. A terceira abordagem de incisão que você pode optar por fazer é tirar a musculatura desse periósteo. Tá? Por que isso aí? Se você vai rolar o conjuntivo aqui e você quer ter mais estabilidade mecânica do teu conjuntivo, você quer que o teu conjuntivo também não fique assentado sobre uma musculatura que se mexe. Aí você tem um ambiente muito mais propício para cicatrizar o teu conjuntivo. Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar uma situação que você não tem o rolo. Você está preparando um retalho e você tem o teu periósteo que está abaixo ali, tá? Olha só, quando a gente faz recobrimentos radiculares, e eu falo isso bastante, a necessidade que a gente tem de espessura de conjuntivo é pequena. A gente trabalha com conjuntivo para fazer recobrimento radicular 1 milímetro e pouco, no máximo 1,5 milímetro. Você não precisa, para termos de resultado de recobrimentos radiculares, de sucesso no recobrimento, trabalhar com conjuntivos mais espessos do que 1,5 milímetro. Você não ganha em nada. Você só acaba danificando muito mais a área doadora nessa região. Por que esse sucesso ele para no 1,5 milímetro? Porque quando você coloca o teu conjuntivo no leito receptor, por mais que às vezes você acomoda sobre uma raiz que não nutre o teu conjuntivo, o retalho acomodado acima ele vai nutrir, tá ok? Esse conhecimento que a gente tinha da pério tradicional, ele foi transportado para pério na região de implante. Então, os conjuntivos que eu faço hoje, a gente usa a técnica que a gente aprendeu da pério tradicional. Só que olha a diferença. Qual que é a necessidade de aumento de tecido numa região com um defeito gengival grande na área periimplantar? Eu vou trazer um conjuntivo de 1,5 milímetro? Eu não vou trazer um conjuntivo de 1,5 milímetro. Tem situações que eu tenho que trazer um conjuntivo de 5, 6 de espessura da tuberosidade. E esse conjuntivo de 6 de espessura, eu quero que ele sobreviva com 6 de espessura. Eu não quero que durante a cicatrização eu perca grande parte desse meu conjuntivo. Isso significa que esse 6 milímetros ele tem que ter vários requisitos para que ele permaneça ali cicatrizado e estável e ele fique em posição até que os vasos sanguíneos tomem conta de toda a região. Significa que você tem que preparar bem o leito receptor. Significa que o leito receptor ideal para você assentar um conjuntivo não é tecido ósseo,
não é biomaterial, não é membrana, não vai ter essa nutrição da base. É o periósteo. E é o periósteo livre de inserção muscular, então você também tem que limpar essa região da inserção muscular. O próprio retalho também livre de inserção muscular para que você tenha estabilidade. E você sabe como é que faz ou como é que recebe a nutrição do tecido conjuntivo no pós-operatório do paciente? Por osmose. A nutrição do conjuntivo não é porque vai crescer novos vasos sanguíneos na região e vai nutrir. Isso aí vai demorar 10, 12 dias. Então, quando você tem o contato entre o conjuntivo e uma outra superfície, por diferentes de concentração do meio extracelular, o líquido de nutrição pode fazer a permeação desse tecido do conjuntivo, nutrindo aquelas células e continuando com que aquelas células tenham nutrição. Quando o líquido entra dentro do conjuntivo, num estágio logo na sequência, não é que vai ser criado novos vasos sanguíneos. Os próprios vasos sanguíneos antigos desse conjuntivo acabam sendo reativados para você fazer essa nutrição para mais ou para uma área maior, tá? Legal. Se durante esse processo você tem o teu conjuntivo se mexendo, você diminui muito essa possibilidade de ter uma boa nutrição. Se você tem coágulo sanguíneo entre o teu conjuntivo e entre o periósteo, nutrição baixa. Se você tem membrana de PRF, pensa nisso também, ele baixa a nutrição do teu conjuntivo. Você vai ter menos ganho de volume ao final do procedimento. Se você tem musculatura, a mesma questão. Então, o preparo de leito receptor, ele influencia em várias questões o resultado que você está fazendo. Você quer enxertar 5 milímetros e você quer que daqui 3 meses aqueles 5 milímetros estejam teciduais ali, maduros, para você abrir o retalho e colocar o teu implante em posição. Não quer que você tenha 3, 2. Às vezes 2 milímetros não é o suficiente para você resolver o caso do teu paciente, tá? Joia, vamos voltar para o nosso slide aqui, já estou divagando demais, então a gente vai também fazer a retirada de fibras musculares em algumas situações do leito receptor, tá? Eu estou checando com um instrumento de ponta não cortante aqui, pode ser uma cureta de Lucas, pode ser uma sonda e tudo, para você checar se você tem alguma fibra muscular ainda aderida à borda do teu retalho, tá ok? Então a gente passa de frente para trás, às vezes pequenas fibras você tira com esse próprio instrumento. Se é um grupo muscular mais robustinho que você esqueceu, você volta com a lâmina, mas aí a questão é diferente. Nessa parte ou nesse jogo da lâmina eu estou trazendo a terceira incisão, a incisão que vai retirar o músculo desse periósteo. Então você traciona bem a bochecha do paciente, traciona bem a mucosa, identifica ou você consegue ver inclusive a fibra muscular ali sobre o periósteo. Você pode balançar o lábio do paciente e você vai ver o grupo da musculatura trabalhando. É a mesma manobra que a gente faz para preparo de leito receptor de enxerto gingival livre. E vai e corta esse grupo muscular inserido no periósteo ali em posição, tá ok? Leito receptor preparado da melhor maneira possível e a partir disso é a sequência clínica normal, a gente não vai se amarrar muito nisso. Sutura coxoeira horizontal, a gente não precisa parar muito nessa porção. E olha lá, mais uma vez, um arranjo de tecido que me deixou só 2 milímetrozinhos de queratina no meu retalho, tá? E aí a cicatrização vai fazendo sua parte e você vai vendo essa camada de queratinização receber a influência do tecido conjuntivo do que está embaixo, tá ok? Legal, isso aqui é o básico da gente trabalhar essa estratificação do tecido, tá bom? Eu vou voltar para a mesa de desenho, vou recapitular um detalhe com vocês e depois a gente vai para outras aplicações clínicas que o nosso tempo já está ficando curtinho aí, né? 1 hora passa super rápido. Legal, como que é a estratégia para preparo, por exemplo, se eu quisesse fazer um grande enxerto numa crista óssea edêntula, tá? Região sem 2 dentes, eu quero fazer um enxerto de conjuntivo. Na visão só de corte, tá? A gente não vai ter todo o tempo para trabalhar essa informação. Então, topo de crista,
Tecido do palato vindo com queratinização, virou aqui. O que é que a gente está achando nessa porção? Linha mucogengival. Eu sei que você falou aí na sua casa, sua esposa olhou para você e falou, cara, tá ficando louco. Bem isso mesmo, dentista é meio doido mesmo. Ó, área de queratinização, mucogengival, aonde que está a nossa musculatura? Nossa musculatura ela está abaixo da região de mucosa. Beleza. E aí eu vou ter periósteo, obviamente, recobrindo toda a extensão aqui do tecido ósseo. Beleza. Como que a gente faz esse preparo? E aí entra uma questão de entendimento como que o tecido é diferente entre região de mucosa, região de queratinização. Quando a gente faz a divisão na região de mucosa, deixa eu usar o azul aqui. Você vai trabalhar a primeira incisão, normalmente a gente faz a incisão próximo do topo de crista, mas não é o que eu quero discutir hoje com vocês. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Quando eu opto por não fazer retalho total nessa região e deixar o periósteo ainda nessa partezinha, por quê? Esse periósteo vai me ajudar a nutrir o enxerto conjuntivo se esse enxerto tem uma dimensão maior, tá ok? Essa divisão que a gente faz, ela é super profunda. Você vai correr a tua lâmina paralela à superfície óssea, que assim, conforme o osso vai alterando o contorno, você vai alterando essa lâmina, você vai deixar somente a camada do periósteo aqui. Muitas vezes você bate com a tua lâmina sobre o osso, danifica o periósteo, mas você vai tentar deixar uma espessura maior de tecido no corpo do teu retalho, até você alcançar a região da linha mucogengival. Quando você chega aqui, aí essa primeira incisão que você fez, que era paralela ao osso, muda um pouquinho de figura. Ela vai ser agora paralela à superfície da mucosa, tá? A inclinação mudou, por isso que a gente fala segunda inclinação de incisão. Exatamente como vocês viram no roll flap. A tua lâmina corre abaixo do tecido mucoso, você vê a lâmina. E aí você pergunta, pô, Ricardo, o que acontece aqui que você está deixando bastante espessura na região queratinizada e aqui você deixa pouca espessura? Você vai ter necrose. Depende. Vamos lá. Lembra da visão da tua lâmina na mucosa? Você vê a mucosa, mas na superfície da mucosa você vê um monte de vaso sanguíneo. Porque a anatomia, a distribuição da irrigação nesses dois tecidos, ela é distinta. Na região de mucosa, você mesmo deixando a mucosa bem fininha, você ainda preserva os vasos sanguíneos na superfície desse teu retalho. Tirando totalmente os músculos nessa região, mas os vasos estão ali e estão preservados no retalho. Diferente da região queratinizada. Na região queratinizada, a vascularização, ela respeita a camada de queratinização, camada de distribuição das células epiteliais, e ela é distribuída mais ao centro do tecido queratinizado, ou desculpa, do tecido conjuntivo. Se você pegar na região queratinizada e fizer um retalho dividindo perto da superfície, aí sim o risco de necrose desse teu tecido ele aumenta muito, beleza? Legal. Vou fazer um adendo bem rapidinho aqui, porque essa divisão que você vai fazer abaixo da região mucogengival, normalmente ela vai ter essa abordagem. Divisão da mucosa dos músculos, e você pode fazer uma terceira incisão, como a gente falou, dividindo ou tirando os músculos do periósteo. Especialmente em região que você quer fazer enxerto e você tem um grande grupamento muscular, você tem lá um freio, você tem uma brida muscular nessa região e obviamente você tem que tirar, aumentando o leito receptor para o teu enxerto de tecido conjuntivo, beleza? Joia, então normalmente é essa abordagem, tunelização, avanço coronal de retalho, você pode adotar esse tipo de abordagem aqui assim. Essa parte queratinizada, você tem duas opções só. Você tem a opção de fazer ele total ou parcial. Quando você faz parcial, essa incisão é bem profunda, deixando só a camadinha do periósteo. Quando é total,
você na verdade descolou o tecido todo, tá? Então são coisas distintas. Ricardo, quando eu decido entre um e outro? De acordo com a espessura do tecido que você está trabalhando. Se você for pegar as técnicas clássicas de preparo de leito de receptor, por exemplo, para recobrimento radicular, o que se faz? Na região vestibular de raiz, o retalho é total. Por quê? Porque essa região, a espessura é muito pequena. Você não pode dividir deixando periósteo. Ah, mas eu vejo que a técnica logo na sequência, ou do lado da região que é total, na região de papila, os autores fazem retalho parcial. Né? Full, split, full, então na região entre os dentes. Por que eu faço parcial entre os dentes? Porque na região entre os dentes e região de papila, o corpo do tecido todo também é mais espesso. Te permite justamente deixar o periósteo abaixo e ainda ter um tecido mais espesso. Então, isso casa. Vai ter ilhas de nutrição interproximais? Vai, mas também você está lidando com espessuras distintas. Região edêntula tem mais espessura de tecido na área queratinizada do que a vestibular de um dentinho de canino, por exemplo. Então, você pode geralmente cuidar e fazer essa divisão. Mas lembre-se, essa divisão é profunda, você tenta deixar a maior quantidade de tecido no corpo do retalho, beleza? Vamos lá, que o tempo tá curto hoje aqui. Olha só, retalho avançado coronalmente, tá? Então, fizemos lá, dividido total na raiz, dividido na região interproximal, chegou na região mucogingival. Onde que está a minha lâmina? Na superfície da região e da mucosa, tá? Você vê, olha só os vasos sanguíneos ali, tá? Tá em cima da minha lâmina, eu enxergo minha lâmina, eu controlo isso muito mais olhando de frente para essa região. Olha o relaxamento do tecido. Então, você vai conseguir trazer esse tecido lá para baixo. Assentamento passivo. No pós-operatório não tem músculo puxando esse tecido. Então, vários benefícios aqui, tá? Só para a gente fechar, eu trouxe um videozinho. Foi um videozinho que acabou rolando aí essa semana. Mas às vezes as pessoas não têm a informação, não prestam um pouquinho atenção em alguns detalhezinhos, tá? Esse vídeo mostra o retalho basicamente total até a mucogingival. E o que a gente está fazendo aqui? A divisão da mucosa do grupo muscular, tá? Na superfície primeiro. Se for necessário, você pode fazer aquela terceira incisão tirando a musculatura do periósteo, mas não aqui, porque o conjuntivo fica bem coronário. Olha só que legal. Conforme você vê a lâmina trabalhando, você vê o retalho avançando também. Cada laminado, o retalho vem 1-2 milímetrozinhos avançando passivamente para recobrir, tá? Aqui a gente está trabalhando nas proximais, né? Eu quero relaxar todo o tecido, então não posso ter resistência nem apical, nem nas regiões proximais, então a gente espalha bem. E isso aqui é o clássico, né? Isso aqui é você rodar a tua lâmina e a tua lâmina não tem interferência nenhuma de grupo muscular, tá ok? Legal, olha só. Super relaxado ali, mesmo com o retrator pegando forte ali no tecido, a gente vê um relaxamento bacana dessa partezinha, tá? Gente, super assunto intrincado em termos de muita informação para pouco tempo. Eu acho que com essa informação a gente pode, numa sequência, trabalhar qualquer tipo de retalho e no momento que a gente falar que está fazendo a estratificação do tecido, está dividindo mucosa de grupo muscular, vocês conseguem ter uma visão muito clara exatamente daquilo que a gente está fazendo e o porquê e os benefícios disso tudo que a gente está fazendo, tá ok? Eu vou deixar aqui aberto de novo um pouquinho os comentários e a gente vai, de repente... Opa! Só um pouquinho aqui. Aqui. Quem tiver alguma pergunta aí, de repente eu vou hoje estender esses minutinhos que a gente tem para poder conversar um pouquinho dentro das perguntas que vocês vão fazendo. Alguém já perguntou e jogou uma pergunta ali que na técnica do rolo. A questão é a mesma. Você não obrigatoriamente precisa fazer esses retalhos divididos no rolo, mas você lembre que você vai ter uma performance menor do teu tecido conjuntivo em termos de modificação
do fenótipo da mucosa, porque você está rolando o conjuntivo abaixo. Se você fizer tudo retalho total, você vai estar rolando o conjuntivo abaixo de periósteo, musculatura, para daí chegar na mucosa. Você pode ganhar volume, mas você sabe que a modificação da expressão do fenótipo da mucosa, a influência desse conjuntivo não vai ser a mesma, tá ok? Joia. Rafa Reis já chegou com os 2 pés aqui, né? Perguntou se vai fazer uma aula sobre reconstrução de papila na região anterior. Joia. Bom, é o seguinte, deixa eu falar, eu tenho uma máxima aqui que não é a máxima, não é nem minha. Não tem técnica para reconstrução de papila, tá bom? Enquanto ela é papila. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você tem dentes um do lado do outro, as técnicas de reconstrução de papila são pobríssimas em termos de previsibilidade. Agora, quando você tem, por exemplo, uma região que eu tenho coroa sobre implante, e eu tiro essas coroas, às vezes eu vou submergir os meus implantes, deixo essa crista dentro de novo, eu tenho uma chance de reconstruir o tecido. Esse tecido maturado depois, com aumento de ganho no sentido vertical, e tem como fazer isso sim, aí eu vou reabrir meus implantes e eu vou ter de volta o que agora eu chamo de papila. Então isso envolve, a gente vai fazer sim na semana que vem, Rafa, a gente vai fazer esse processo de quando identificar o que o tecido ou o que as cirurgias gengivais podem reconstruir nessa região, tá? Por exemplo, quais são as limitações principalmente, porque a gente tem que identificar primeiro até onde que a cirurgia pode salvar um implante ou não, né? Então esse detalhe é muito importante. E eu tenho diferentes tipos de defeitos, eu tenho que saber que tipo de técnica que eu vou usar. Às vezes a galera sabe manipular o tecido, mas fica muito na dúvida como ou que técnica abordar para aquele defeito. Eu tenho defeito de coloração, tenho defeito de volume, tenho retrações gengivais em fenótipo espesso fino, sem queratinização. Às vezes eu tenho retração gengival e perda de papila. Cada abordagem ela tem que ter uma identificação distinta aqui, tá ok? Legal. Joia. Acho que é isso aí, galera, tá? Agradeço demais que vocês estão aí. A gente está fechando quase 1 hora. A gente vai ter tempo ainda. Tem uma pergunta do Sérgio aqui, se o rolo ele é mais indicado para a região unitária. O roll flap é fantástico, porque o roll flap ele te abre algumas possibilidades, tá? Sem que você precise trazer conjuntivo de outra região, mas você tem que ter um conjuntivo disponível no topo de crista e você pode sim fazer para um ou mais dentes, e o roll flap ele é um retalho que ele preserva as papilas em posição. A gente não tem todo o tempo do mundo, mas você vai entender a minha colocação. Ele é uma técnica que, como ele preserva as papilas em posição, ele também não reconstrói papila. Você não ganha papila nessa região, você não perde. Então, a técnica que eu aplico muito em região posterior, corredor bucal, a presença e o volume total de papila não é tão importante que nem na região anterior mais estética. Então eu consigo corrigir na região de corredor bucal volume e também na região cervical trazer o tecido mais coronário, a gente consegue fazer isso com o rolo, mas eu não ganho nada de papila. O paciente não vê diferença e esteticamente eu atendo o resultado do paciente. Na região anterior a gente é muito cuidadoso para ver a efetividade da técnica do rolo. Porque se você não reconstrói papila nessa região, você tem que avaliar de antemão se a papila ela tem todo o volume que você precisa para finalizar o caso do paciente. Caso contrário, você colocou uma coroa, às vezes só a leve ausência de volume do corpo papilar já gera regiões escurecidas ali e o paciente acaba reclamando. E aí a correção ela deveria ter sido feita antes lá, tá? Meus queridos, a gente vai na semana que vem mandar uma live no meio da semana, eu tenho que ver se é na quarta ou na quinta-feira ainda, e depois no final de semana que vem a gente vai tentar fazer e manter desenvolvendo esse assunto. A gente está
preparando pecinha a pecinha aí para poder trazer assuntos sem que o pessoal fique muito perdido. Agradeço de coração, quero fazer um agradecimento aos meus amigos aí que vai lá, estão ajudando a promover, bate um print, faz um compartilhamento para sempre a gente ter aí num domingo cento e poucas pessoas. Fico super agradecido esse compartilhamento, é sempre uma honra poder ter essa ajuda de vocês também. Então, obrigado aí o pessoal que compartilhou. E boa noite, bom domingão, boa semana a todos aí. Até a próxima.